Então ele fez uma expiação de pecado na sua casa, na casa de todos, não só seu, mas da casa inteira, e assim o acampamento inteiro fez. E hoje nós vamos fazer uma também, só que é diferente. Não é uma expiação de sacrifício. Não é expiação mais de sacrifício. Porque o sacrifício que Cristo fez já valeu por tudo, né? Ele foi feito uma única vez e eternamente. Então ele foi feito uma vez e sempre. Não tem como mais fazer. E é claro que Jesus precisava fazer isso? Não, não precisava. Porque Jesus, diferentemente de nós, Jesus é justo. Diferente de tudo que a gente já viu, Jesus ele é justo. E tem um livro que nós gostaríamos de ler, que é 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, e 1 Pedro 2, 24. Um abre em 2 Coríntios e o outro abre em 1 Pedro. Só para vocês lendo aí, para a gente ler rapidinho, tá? Então, o 2 Coríntios, ele fala sobre o justo sofreu. Esse justo é Cristo. Não precisava dele sofrer, mas sofreu. 2 Coríntios 5, 21. E 1 Pedro 2, 24. Amém. 5, 21? É. Então lê 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. Exatamente. Em Romanos 5, no versículo 1, o que fala o versículo 5:1? 5:1. 5:1, capítulo 5, versículo 1. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Exatamente. Então, a Bíblia ela fala para nós aqui, como já disse em 2 versículos, mas o 5:21 ele fala principalmente que Cristo ele fez-se justo, ele se tornou pecador, sem ele, vamos dizer, não se tornou pecador, mas ele veio para que o pecado que nós tivéssemos viesse estar sobre ele veio para isso. E aí em Romanos 5:1 falou para nós que a nossa casa não é aqui, a nossa casa é no céu, não feita por mãos humanas, mas feita pela mão do Senhor, pela mão de Cristo. E 1 Pedro 2:24, quem abriu? Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fosse sarados. Exatamente. Então 1 Pedro 2:24 fala para nós que pelas suas feridas fomos sarados. Até o ponto a palavra fala para nós que nós éramos peregrinos nessa terra. Peregrinos é onde não tem lugar, onde não tem casa, onde andaremos. Ele está aqui num tempo, durante um tempo, depois de um tempo muda para outra cidade e assim por diante. Você se torna peregrino. Mas aí Cristo fala para nós aqui, como eu já disse, que a nossa casa não é aqui. Quando nós encontramos Cristo, não somos mais peregrinos. Já temos um lar, já temos um lugar para estarmos, já temos um lugar para encontrarmos o Senhor. E aí, 1 Pedro 2:24, repete só, 2:24 que fala: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fosse sarados. Exatamente. Precisava de Cristo dele? Precisava de Cristo entregar no madeiro? Não. Só que ele fez isso tudo por causa que aqui já disse, aqui no começo, por amor. Por que Deus não permitiu Abraão fazer o sacrifício do filho dele? Porque Deus ele sabe que Abraão, por exemplo, um pai, ele não precisa ter uma dor, o qual Deus e Jesus já sabem como é. Entregaram o filho para um pecado, para uma reconciliação. Porque no Novo Testamento, no Velho Testamento significa expiação, mas no Novo Testamento é reconciliação. Nós estamos reconciliando com Cristo aqui hoje. Não estamos fazendo, vamos dizer, Santa Ceia por fazer. Não estamos expiando o nosso pecado, não. Estamos fazendo reconciliação, porque até o ponto nós temos erros. E precisamos ter a reconciliação com Cristo. Reconciliação com Cristo, a gente pode dizer que é a gente se chegar ao Senhor. Em Romanos 5:11, a gente está Romanos ainda aí ou não? Romanos 5:11, isso. Romanos 5:11, ele fala sobre aquilo que nós devemos ter com o Senhor, que ele restaura a nossa relação com Deus. O que nós estamos fazendo aqui hoje, na Santa Ceia, é restaurando tudo aquilo que nós devemos ter, que temos que ter. É restaurar uma relação que nós temos com o Pai. Restaurando a relação que nós temos com Deus. Então, Romanos 5:11. Fala pra gente. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Exatamente. Então, alcançamos reconciliação através de Cristo. Hoje nós tomamos a Santa Ceia com o sangue de quem? Sangue de Cristo.
Pelo pão, o corpo de quem? O corpo de Cristo. A palavra fala. Jesus mesmo na Páscoa, antes mesmo dele ser crucificado, ele disse: esse aqui é meu corpo, esse aqui é meu sangue. Ele não disse: esse aqui é o sangue daquele bode, esse aqui é o corpo daquele bode. Não, ele disse: é o meu sangue, é o meu corpo. Portanto, beber e comer todas as vezes em memória de mim. Não é memória do sacrifício que foi feito pelo bode. Não. Porque tem uma palavra, agora nós vamos ler, se não me engano é agora. Que fala para nós, Hebreus, lembrei. Está em Hebreus. Hebreus 10, 4, se não me engano. Ele fala para nós que o sangue de animal não faz cessar. Não faz a gente ser salvo. Então não precisa da gente hoje fazer sacrifício de animal para sermos salvos. Não precisa. A gente vai chegar lá. Né? Só que nós não precisamos. E o que nós precisamos? O que nós precisamos ter para ser salvo? Fazer a obra do Senhor. O efeito da obra do Senhor, ela nos faz isso. Né? Nós temos Efésios 2, 8 e 10. Esse aí nós temos aí. Vamos lá. Eu vou abrir Efésios 8 e 10, tá? Efésios 8 e 10. E as outras pessoas abrem Hebreus 10, 4. Tá? Já tá vendo? Só vai ler Efésios 8. 8. Não, Efésios 2, 8. E o 10. 2, 8, 10. 2, 8, Porque 10. pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Exatamente. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Exatamente. Então nós somos feitos para Ele, louvar para Ele, como já tem um louvor que diz. E nós fomos todos feitos para louvarmos o Senhor, estarmos com o Senhor. Então Efésios 2 e o 8, né, o 8 e o 10, ele fala, porque pela graça sois salvos. E o que é a graça? A graça, se nós falarmos para pensar, a graça é loucura para nós. Porque a graça, ela nos permite nós fazermos aquilo que a gente acha como é loucura. Entende? Para Abraão receber a herança dele, ele teve que ser levado a um sacrifício pelo filho dele para Deus falar: você realmente é um homem que ama a mim de verdade. Então não é loucura? Não é loucura? Para Deus provar Abraão, para Deus fazer uma aliança perpétua com Abraão, Deus pediu para Abraão sacrificar seu filho. Loucura. Mas Abraão foi e fez. E aí Deus falou: eu vejo que você realmente me ama. Por isso, quem você abençoar será abençoado. E quem você amaldiçoar será amaldiçoado. E eu estarei com você, a sua descendência também. Se a sua descendência estará comigo. E estiver comigo. E também temos aí Filipenses 2:8. O que eu gostaria de ler. Esse aqui eu estou aqui. Ele fala: assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Isso foi o que Cristo fez. Ele se tornou obediente até a morte e a morte de cruz. Nós não sabemos o nosso fim. Sabemos? Em questão de morte nós não sabemos. Cristo sabia. Ele poderia ter fugido na hora que ele quisesse. Não é fugido. Ele poderia ter desistido na hora que ele quisesse. Mas Jesus, ele tinha o foco centralizado na cruz. A gente estava falando nesses dias sobre o primeiro milagre que Jesus fez, que foi água e vinho, certo? E quando a sua mãe, Maria, ela pede para Jesus fazer o milagre, fazer alguma coisa ali naquela festa, Jesus disse que não é a hora dele ainda. Por que Jesus não fala aquilo ali? Por que Jesus fala: ainda não é a minha hora? Não é porque Jesus, ele falou: olha, meu milagre agora não é meu momento de fazer os milagres. Não é isso. Agora, não é o meu momento ainda de eu chegar a fazer até a crucificação. Porque quando Jesus começou a fazer a sua obra, observa para você ver a vida dele. Quando ele começou a fazer a obra de Cristo, a obra de Deus, ele começou a fazer a obra dele, onde que terminou? Só na cruz. Então ele tem um começo, e esse começo vai ter um final. Jesus já sabia. A gente não sabe. Portanto, continua firme nesse começo aí, nessa obra que a gente está tendo aí. Senão, a gente vai fazer o quê? Nada. Então a gente está hoje reconciliando com Cristo. A gente, vamos dizer, reconciliação não é apenas algo que eu fiz de errado, saí da casa do Senhor e voltei e eu tenho que me reconciliar. Não. Até mesmo quem está aqui dentro tem que fazer isso. Porque, querendo ou não, a gente tem, por exemplo, vários exemplos. Temos Caim e Abel. Por que Caim e Abel é o maior sacrifício ali? A gente pode, não o maior sacrifício, mas é uma reconciliação que eles fizeram. Porque Abel viu que o pai dele estava necessitando de Deus. Aí ele decidiu fazer: vamos fazer um culto? Vamos fazer um sacrifício?
Só que Deus ele viu ali que a decência que Abel teve, que foi de entregar o melhor para o Senhor. Caim, portanto, na sua maldade, não entregou o melhor para o Senhor, entregou o pouco. E o pouco com Deus não tem isso. Porque nós falamos, nós podemos viver com o pouco que Deus nos dá. Porque para nós é pouco, mas para Deus é muito. Mas nós não podemos dar o pouco para Deus, porque para Deus não é nada. Então não precisamos fazer isso. Então nós temos Hebreus 4:10. Alguém abriu Hebreus 4:10? Já está aí? 4:10. 4:10? Não, 10:4, perdão. Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecados. Exatamente. Está vendo? Quando a gente, a Abdias veio aqui, me leu aqui um tempo, que foi sobre o sacrifício que Salomão fez. Foi mais de 700 mil sacrifícios que ele fez. Abraão fez sacrifícios. Quem mais fez sacrifícios? Em 2 Crônicas fala também que fizeram sacrifícios. E em Esdras 6:16 fala para nós também que fizeram sacrifícios ao Senhor. E de tudo isso o Senhor fala lá em Hebreus 10:4 que o sangue de touros e de bodes não é nada, não é o que salva. Não é o que faz ser salvo. E o que faz ser salvo? Você hoje é o sangue de Cristo. Por isso que devemos dar valor em Cristo. Dar valor na sua palavra, dar valor no que Deus fala. E é interessante que em Hebreus, mesmo livro de Hebreus 9:7, aí depois você lê. Hebreus 9:7 fala para nós sobre algo que eles faziam todo ano. Todo ano o sumo sacerdote entrava no lugar, ele tinha ali um lugar para fazer sacrifício. Ele pegava um novilho, ele pegava o sangue e fazia o sacrifício ali. 9:7. Hebreus 9:7. Tá aí? Vamos ler, por favor. Mas no segundo só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Isso aí é a expiação do pecado. O sumo sacerdote fazia todo ano, uma vez por ano, mas vamos dizer, todo ano, ele fazia expiação do pecado para ele e para o povo. E aí a gente tem a última palavra que a gente vai ler, que é Hebreus, continuando em Hebreus 9, 12 e 28. Versículo 12 e 28, que fala sobre o sangue, o sacrifício total. O qual não precisa mais desse sangue do 9:7, que foi o sumo sacerdote pegar um sangue para que tanto ele, tanto você não tivesse mais pecado. Então, pelas mãos dos homens não vai passar mais isso. Pelas mãos dos homens não vamos precisar mais disso. Mas pela mão de Cristo, como agora vai dizer, é o que nós vamos ser salvos. Então, 9, 12 e 28. Hebreus 9, 28. 10, 9, 12 e 28. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecados, aos que o esperam para a salvação. Exatamente. Está vendo? A promessa final se cumpriu aqui. O sangue de Cristo, ele meio que, não é que aboliu, mas ele meio que se cumpriu tudo aquilo que foi feito antigamente. Todos os sacrifícios que fizeram para que Deus viesse receber eles, Jesus Cristo veio e falou assim: está vendo todo o sacrifício que vocês fizeram? Não estou falando que não valeu. Valeu. Só que hoje eu estou mostrando para vocês, e Jesus veio e fez, e mostrou aqui na cruz, que todo o sacrifício que vocês fizeram, agora chegou o momento de vocês, e somente esse sacrifício vai ser válido. Pensa num pagamento que você vai pagando de pouquinho em pouquinho. Aí chega um momento que você vai e paga tudo. Jesus tem isso. O sacrifício que as pessoas fizeram desde o começo dos tempos, foi esse sacrifício. Pagando de pouquinho em pouquinho. Foi se liberando de pouquinho em pouquinho. Chegou Jesus com a maior parcela, ele foi lá e pagou. Aí Jesus ele veio e falou: olha, está vendo aquilo que você devia? Está vendo o pagamento? Está pago. Não precisa mais se preocupar. Com a questão de pecado, se você está livre ou não está, sua salvação, se você está salvo ou não está, não precisa se preocupar. Agora, está pago. Agora você faz por merecer. É isso que Cristo está falando para você. Entendeu? Então, a gente entende que essa palavra fala para nós. Então, Hebreus 9, 12 fala muito, 9, 12 e 28, fala muito para a gente que não é pelo sangue de bodes, não é pelo sangue do outro ser humano, não é sangue de... Não, é sangue de Cristo
pelo seu próprio sangue Ele nos salvou. Então o dia da expiação, dia Levítico 16, é um dia que, vamos dizer, que foram feitos para que as pessoas viessem se libertar dos pecados e das culpas. E tudo isso foi cumprido, foi feito, mas por Cristo. E hoje nós vamos tomar a Santa Ceia por isso, por Cristo. Hoje nós vamos fazer uma reconciliação com Cristo. Entendemos que nós não vamos tomar a Santa Ceia para se aproximarmos mais de Deus e sermos igual a Deus, não. Nós vamos tomar a Santa Ceia para se reconciliarmos e ter a mente que Cristo tem, o pensamento como que Cristo tem, porque se nós temos as atitudes que são nossas, acabou. Acabou. Ninguém estaria aqui, estaria fazendo só a sua vontade. Mas se nós fazemos a vontade de Cristo, pensarmos como Cristo pensa e fazer tudo o que Cristo, pelo menos, faz, pensar, atitudes, a gente está tomando a Santa Ceia, não em vão. Certo? Amém? Amém. Então agradeço a oportunidade.